Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosiane e o propósito de eu aparecer aqui é para propagar o conhecimento bíblico de maneira teologicamente coerente, mas rápida e dinâmica. Vem comigo! Chegamos no terceiro livro da Bíblia, Levítico, também escrito por Moisés no ano de 1446 a 1406 a.C. Este livro, na tradição hebraica, era chamado de Vaikra, significando as primeiras palavras do primeiro capítulo, que diz: "E ele chamou". Na versão grega, em sua tradução na Septuaginta, o livro foi denominado de Leviticon, significando o livro da tribo de Levi, ou Levítico, uma vez que o sacerdócio hebraico adivinha da tribo de Levi, uma das 12 tribos que formavam a nação de Israel. Levítico é basicamente um livro de manual e regulamentos de procedimentos sacrificais. Em conexão histórica com o livro de Êxodo e Números, Levítico envolvem questões que dizem respeito ao ordenado culto no santuário divino, o tabernáculo. Ao passo que Êxodo descreveu a construção do tabernáculo, Levítico agora vai promulgar o culto a Deus, narrando a maneira como os sacerdotes deveriam cuidar do santuário de Deus. Levítico relata as palavras de Deus a Moisés e ao seu irmão Arão, ambos da tribo de Levi, e reflete os ideais de adoração e santidade reconhecidos em Israel do tempo de Moisés até a queda de Jerusalém em 587 a.C. Embora falasse diretamente aos sacerdotes da tribo de Levi, o livro também era dirigido aos leigos e demais israelitas, dizendo-lhes como oferecer o sacrifício e qual era a maneira de ser puro, requisito essencial para adentrar a presença de Deus. O livro é um tratado jurídico. Em sua estrutura, tinha as marcas tanto religiosa como civil de um contrato de vassalagem comum à época da nação hebraica governada por Deus. A vassalagem normalmente era um contrato entre um rei e uma nação. A Aliança do Sinai foi aumentada em seu conteúdo pelo acréscimo de matéria jurídica. Diferente de Êxodo e de Números, Levítico contém regulamentos técnicos que os sacerdotes deveriam aplicar na realização do culto e na orientação da vida comunitária. Levítico é um manual de referência muito bem organizado do sacerdócio do Antigo Testamento. O tema unificador do livro é a insistente ênfase na santidade, no nível que não é achado em outras partes do Pentateuco. Obrigações dos israelitas segundo a aliança, santidade em suas vidas práticas. O propósito de Levítico é mostrar em detalhe as instruções aos sacerdotes, de tal maneira, à medida que Israel demonstrasse a santidade moral e cerimonial, Deus honraria a nação escolhida com sua presença e com bênçãos da aliança. E consiste, principalmente, em duas divisões, tendo o capítulo 16, o dia da expiação, como eixo central. O capítulo 1 até o capítulo 15 traz uma lista de regulamentos dos sacrifícios, da iniciação ao sacerdócio e as diferenças entre os animais puros e impuros. O capítulo 15, por exemplo, tem uma estrutura literária distinta que parece ter sido compilado de tal maneira que capacitaria os sacerdotes a decorá-lo prontamente. Nesses primeiros capítulos, nós encontramos os tipos de sacrifícios oferecidos a Deus. O primeiro seria o holocausto, ocasião de se obter o favor de Deus. Teria como oferta um animal macho, sem defeito, e seria totalmente queimado no altar do holocausto. Outra oferta de consagração seria as ofertas de manjares ou cereais. Motivo de ação de graças a Deus e oferecido bolos, asmos sem fermento e cereais. Uma parte seria queimada a Deus, a outra seria oferecida aos sacerdotes. Também teríamos os sacrifícios pacíficos,
uma maneira de ter comunhão e gratidão com Deus. Seria oferecido um animal macho ou fêmea, sem defeito. A gordura desse animal seria queimada e o restante seria para uma refeição de comunhão dos sacerdotes. Outro sacrifício seria a oferta pelo pecado, como necessidade de purificação do erro, do pecado e da imundícia. Novilhos ou cordeiros seriam oferecidos. A gordura seria queimada, o resto comido pelos sacerdotes. O último sacrifício seria pela culpa, pela ocasião de ter se tirado algo, perdido algo do santuário. O oferecimento seria de um carneiro sem defeito. A gordura seria queimada e o restante comido pelos sacerdotes. Os capítulos 17 ao 26 são reconhecidos como código da santidade, tratando do significado do sangue do sacrifício, várias leis e suas consequências em caso de infração, regras para a santidade sacerdotal, as estações sagradas para o calendário hebraico, que se harmoniza perfeitamente com as estipulações rituais e cultuais. Já os estatutos do capítulo 18 a 20 ligam aos capítulos 11 e 15, que diferenciam o puro do impuro, tendo o capítulo 20, versículo 25, como referência de coerência interna do livro. Apresenta uma unidade literária e teológica clara. O santuário, o tabernáculo de Deus, deveria ser salvaguardado pelos regulamentos de santidade, a fim de que a presença divina não fosse removida pela profanação do lugar sagrado. Já o sistema de sacrifícios pressupõe que o homem é pecador, sendo Deus aquele que providencia o perdão dos pecados. Seria mediante o tipo específico de oferta que o transgressor receberia o perdão de Deus mediado pelo sacerdócio. Lembrando que os sacerdotes também deveriam observar os regulamentos cultuais para obter santidade cerimonial, como também uma vida de pureza moral, sendo exemplos de santidade para toda a comunidade de Israel, tornando a nação distinta de seus contemporâneos, como representante do Deus único, vivo e verdadeiro. É por isso que uma série de regulamentos sociais, morais, econômicos foi promulgada. Vale lembrar que a função do sacerdote para a nação não era apenas oficiar cultos e rituais e sacrifícios, mas instruir o povo acerca da lei de Deus. E Levítico, sendo este compêndio de estatutos, serviria apropriadamente a este propósito. Na visão teológica, nós vemos em Levítico um Deus que intervém na humanidade, que habita com o seu povo. É dessa maneira que podemos entender o conceito de perfeição e ideal vindo apenas de Deus. Deus exigia adoração exclusiva como parte do proposto na aliança. E é o livro de Levítico que estipula as únicas condições que resultarão na aceitação de Deus para com o adorador. É neste livro que entendemos a importância do ritual cultual correto, já que o culto realizado de maneira inapropriada teria consequências calamitosas, uma vez que os regulamentos serviriam como orientação e proteção da nação. Neste livro, nós vemos um caráter didático e pedagógico de Deus ao instruir seu povo escolhido, deixando claro o princípio de que a obediência resultaria em vida e bênção. A santidade de Deus e a resposta do seu povo é expressa reiteradamente no adágio que diz: sede santos, porque eu sou santo. Levítico nos ensina um tema importante: a expiação, a cobertura do pecado pela substituição. A importância cardeal do derramamento de sangue, expiação vicária, é indicado em Levítico 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. Talvez o leitor moderno tenha alguns desafios para entender o sistema de sacrifícios, mas os rituais eram importantes. Primeiro porque preservam, expressam e ensinam os valores e os ideais daquela sociedade. Os israelitas do Antigo Testamento sabiam o motivo pelo qual determinados sacrifícios eram oferecidos em determinadas ocasiões. Em segundo lugar, esses conceitos foram fundamentais para a teologia do Novo Testamento. As concepções do pecado, do sacrifício, da expiação são basilares para a interpretação da morte de Jesus
No Novo Testamento, a importância da lei levítica na mente de Cristo pode ser vista em sua observação da lei áurea, presente em Levítico 19, versículo 18. Amar o próximo como a si mesmo. Os conceitos de separação e santidade presentes no antigo sacerdócio hebraico são temas dos escritores do Novo Testamento. O apóstolo Pedro insistiu na comunhão dos cristãos como sacerdócio real. Já o escritor de Hebreus via no conceito do sacerdócio uma aplicação tanto individual quanto social, entendendo que aqueles que experimentam um novo nascimento têm acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo, aspirando viver de modo consagrado ao Senhor, sendo retos e santos em sua existência diária. Pedro captou o espírito de Levítico em sua exortação aos cristãos no sentido de imitar a santidade divina. O autor de Hebreus relacionou Levítico com a obra expiatória de Jesus Cristo. É em Hebreus 7 que Cristo é retratado como sumo sacerdote. Diferente de homens mortais, a expiação de Cristo levou a efeito uma redenção universal em um sacerdócio imutável. Cristo fez o que nenhum sacerdote hebreu realizou, ao oferecer a si mesmo como sacrifício supremo pelo pecado, em contraste com as ofertas anuais do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Como o tabernáculo simbolizava a presença de Deus, Jesus, a encarnação do Verbo divino, é o Deus conosco, Emanuel. É no Novo Testamento, na crucificação, que o véu do templo se rasga e as leis cerimoniais são revogadas. Sem, no entanto, abdicar dos princípios morais que essas leis simbolizavam. E se essas informações foram úteis para você, se você gostou de aprender comigo, não esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal, compartilhar com mais pessoas. Até a próxima!